E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal Paradigmata. Hoje a gente vai estar falando sobre um dos filósofos queridinhos da maioria de vocês, o Friedrich Nietzsche, aquele rapazinho do bigodinho legal. O Nietzsche, gente, para quem não lembra, ele nasce dentro de uma família extremamente protestante. Ele é filho de um pastor, ele frequentava essa religião. E aí o que vai acontecer, tio? O pai dele vai morrer muito jovem. E o Nietzsche vai começar a sofrer bastante com a perda desse pai prematuramente. E ele vai começar a se questionar sobre a existência de Deus. Ele vai começar a se questionar se esse Deus, que é tão bom, que é tão pleno, que é tão maravilhoso, deixou o pai dele morrer e por quê? E aí ele vai começar a traçar também um pensamento dentro de uma concepção voltada a questionar os valores da época, voltada a questionar a sua realidade. Ele começa a perceber dentro do seu meio que essa realidade ela é muito hipócrita. Ela frequenta igrejas, ela vai para o culto nos domingos, ele vem de uma Alemanha extremamente protestante e percebe isso, só que as pessoas não praticam, não seguem a palavra do Cristo, não vivem isso com intensidade. Esse marco inicial na vida do Nietzsche é fundamental para o desenvolvimento da sua obra. Ele vai desenvolver a famosa filosofia do martelo, uma filosofia de crítica a todos os outros filósofos e a todo o pensamento ocidental. E ele começa esse processo de crítica a partir de uma crítica em relação à própria realidade. Ele vai dizer que existem duas realidades. Existe uma realidade apolínea de quê, tio? Do deus Apolo, um deus racional, justo, bom, e uma realidade dionisíaca, uma realidade do prazer, do sensível, do caos e da desordem. E aí ele começa criticando o Sócrates lá na Grécia. Dizendo o quê, tio? Dizendo que o Sócrates ele cometeu um grande erro para a filosofia e fez muito mal à humanidade ao priorizar para a filosofia o deus Apolo, uma realidade apolínea e racional em detrimento da desordem, do caos e do sensível. Então, se a gente pega o pensamento até agora em Nietzsche, o que a gente vai ter são filósofos que deram muito mais atenção à razão do que à emoção. Muito mais atenção àquilo que pode ser racionalizado, pensado, mensurado, abstraído, do que aquilo que está no mundo do sensível, do que aquilo que está no dia a dia das pessoas e que causa essa desordem, esse caos existencial pelas suas efemeridades e pelos seus próprios defeitos. Então Nietzsche parte daí a começar a sua crítica em relação a toda essa filosofia. E nesse caminho ele começa a desenvolver sua genealogia da moral. Ele começa a pensar que a partir dali também se estipula o que é bom, o que é o bem e o que é o mal, o que é errado. E essa construção, ela é errada para o Nietzsche. Por quê, tio? Porque o bem e o mal são noções que vão variar de acordo com o tempo, são noções que vão variar de acordo com os olhares e não podem simplesmente ser dadas aos seres humanos, sem que eles possam desenvolver, a partir deles, as suas próprias compreensões sobre a realidade. Como assim, tio? Imagina só, jovem padawan. Se a gente imaginar o Kant tem matar como algo errado. Matar é algo errado em qualquer circunstância para o imperativo categórico kantiano. Mas se a gente para e pensa para o Nietzsche, quando a gente está numa situação de guerra e a gente mata, não é errado. A gente está ali lutando e tal e a gente subverte essa noção de bem e mal. A gente deixa de lado os valores e constrói novos valores para poder lidar com aquela situação. Então essa noção de bem e mal ela estaria em constante transformação e ela seria relativizada a partir da realidade de cada indivíduo, das suas experiências, dos seus olhares. Então ele vai começar a pensar que a gente cria essa noção de bem e mal também para tentar priorizar algumas coisas e deixar outras de lado. Isso também vai fazer com que boa parte da população não perceba, não compreenda, não olhe para o que é tido como mal ou pecado. Porque o bem e o mal para o Nietzsche não são absolutos, eles são criações humanas, assim como Deus também foi uma criação humana. E aí Nietzsche vai desenvolver, como eu falei, a sua crítica ao cristianismo. Vem então uma crítica pesada ao cristianismo, principalmente porque o cristianismo para o Nietzsche permitiu a compaixão e intensificou o valor da compaixão, dando condições daqueles que não teriam, socialmente falando ou biologicamente falando, condições de continuar vivendo para que pudessem viver. Então Nietzsche vai ser um defensor de uma ideia quase que de um darwinismo social. Ele vai pensar, olha só, com a compaixão, com o amor ao próximo, a gente impediu uma evolução da raça humana. A gente impediu que aqueles indivíduos eles progredissem, evoluíssem o seu espírito, buscassem formas e condições para se dar bem ou mesmo para conseguir sobreviver em mundos tão selvagens.
porque no Nietzsche essa evolução ela é uma evolução a partir de um desapego em relação também aos seus medos e destruir as bases e as correntes que lhe amarram e que lhe prendem enquanto sujeito. Não é só uma evolução social, não é só buscar mais ou buscar melhores condições de vida, tem a ver com o próprio ser. Tem a ver com lidar com os seus medos. Por quê? Porque quando o cristianismo traz essa ideia de piedade, quando o cristianismo traz essa ideia de poupar as pessoas e tudo mais, a população ela vai fazer isso não porque ela quer fazer, mas porque ela tem medo do fogo do inferno, porque ela tem medo das consequências disso. Então Nietzsche vai começar a dizer, olha só a sociedade do século XIX, vocês são hipócritas. Vocês vivem realidades na qual vocês vão para a igreja e não cumprem o que vocês falam. Vocês mataram o evangelho na cruz e ele morreu ali. Depois disso, ninguém mais conseguiu viver a essência do Cristo. Depois disso, ninguém mais conseguiu ser tão bom e verdadeiro como ele. Além disso, vocês fazem as coisas e justificam fora de si o que estão fazendo. Você escolheu cursar medicina não porque você quer ser médico, mas porque sua família botou você para fazer ou porque você tem medo de não ser bem sucedido. Então, por medo de não desagradar a família, ou por medo de não conseguir ser ninguém na vida, de não conseguir um trabalho decente, você vai encontrando justificativas fora de você para lhe manter caminhando. Nietzsche vai dizer que isso é péssimo, isso atrapalha esse desenvolvimento. Isso acabou gerando duas morais. Uma moral de escravo ou uma moral de rebanho. Essa moral de escravo, essa moral de rebanho refere-se à piedade, a esse amor ao próximo, a suprimir os meus desejos e as minhas vontades em favor de um outro, a andar nessa coletividade, pensando mais nela do que em mim. E uma moral do Senhor. Uma moral que vive e faz a lei para si próprio, que busca saciar seus próprios desejos e a partir dos seus desejos, das suas vontades, constrói o que é correto, constrói o que é bom, constrói o que é mal. Então olha que interessante, gente, isso é muito importante para a filosofia nietzschiana. Eu tenho essas duas morais guiando o comportamento. A maioria está onde, tio? Está na moral do rebanho, está indo pela manada, está indo junto com todo mundo numa moral de piedade, de sofrimento, de se sacrificar para um bem comum. Ah, tio, então Nietzsche vai pensar que a gente deve pensar só na gente, fazer o que a gente quer fazer, buscar os nossos desejos e o resto que se lasque, é? Não, jovem padawan, porque com essa evolução do nosso espírito, com essa evolução dessa nossa consciência, a gente passaria a construir um mundo melhor e mais evoluído, chegando ao nível do super-homem. Eu não vou fazer algo ruim, jovem padawan. Eu não vou fazer o mal a outra pessoa pro Nietzsche. Não é porque eu tenho medo de ser preso, não é porque eu tenho medo das consequências, não é porque eu tenho medo de que as pessoas vão me olhar errado. É simplesmente porque eu não considero necessário. Simplesmente porque eu não quero fazer. É simplesmente porque eu considero que o outro é digno, tal qual eu, de uma condição humana. E ele, assim como eu, merece essa vida plena. Então ele vai começar a pensar que a gente deveria buscar essa compreensão e essa evolução do nosso espírito humano, nos desapegando dos nossos medos, destruindo aquilo que nos prende e que nos impede de evoluir. Quando ele traz no seu livro o Zaratustra, o Assim Falou Zaratustra, ele vai pensar o quê, tio? Ele vai pensar então que existe nesse mundo a possibilidade de evolução. E tem uma parte no Zaratustra bem interessante. Ele pega e diz: olha só, imagina que agora aparece na tua frente um demônio. Esse demônio olha para ti e diz que você vai morrer agora. E que essa conversa que você está tendo com ele, ela vai se repetir. E você vai morrer, vai renascer até o momento da conversa. Conversar com ele de novo, escutar que vai morrer, morrer de novo, renascer até aquele momento, ter aquela conversa de novo, morrer, renascer até aquele momento, ter aquela conversa de novo. Isso é eternamente. Um eterno retorno para aquele ponto final. E aí, tio, o que ele quer dizer com isso? Esse demônio ele te coloca uma pergunta ao final, jovem. Ele diz o quê? Valeu a pena? Valeu a pena ter vivido a vida que tu viveu até aqui? Valeu a pena chegar até aqui no terceiro ano, no pré-vestibular, com essa vida? O que o Nietzsche quer com isso, gente, não é que a gente saia vivendo por aí de forma desregrada, fazendo tudo, não. É que a gente passe a viver a vida que nós temos de uma forma que ela vale a pena ser vivida. Que a gente goze dessa vida em sua plenitude. E aí o Nietzsche é defensor dessa vida. E ele vê a vida como sendo uma saída. A gente precisa gozar o máximo possível dessa vida. Mesmo nas pequenas coisas. Mesmo sentando todo dia para estudar no pré-vestibular. É fazer daquele momento ali algo único, algo massa, algo especial. Algo que quando
chegar ao final do dia, eu desejo que nem acabe de tão bom que ele foi. Porque aí você vai começar a perceber dentro dessa ideia nietzschiana uma ideia muito próxima da ideia do Spinoza também sobre essa felicidade. A felicidade seria aquele momento no qual a gente não quer que as coisas acabem porque é massa demais. A gente passa a maior parte do tempo querendo o quê? Que as coisas acabem. Que o dia acabe, que o mês acabe, que o ano acabe. E a gente, sem perceber, está querendo morrer. Sem perceber, a gente está querendo que a vida acabe. Nessa evolução do ser do super-homem do Nietzsche, a vida ela é muito boa para ser vivida. Ela deve ser vivida em sua intensidade. E ela deve ser vivida de uma forma que a gente nem perceba e nem queira que ela acabe. Deu para entender, galerinha? E essa evolução só é possível com essa moral do Senhor, com essa moral de alegria, de inventividade, com nós nos tornando senhores de nossa própria vida, de nossa própria realidade. O Nietzsche vai fazer parte, ou vai ser tido como um pensador nihilista, mas ele vai lutar fortemente por uma transmutação de valores. A gente teria que desconstruir todos os valores que nós temos, desconstruir tudo aquilo que nós acreditamos que são verdades, para a partir daí começar uma construção de algo novo e sempre nos questionando, sempre percebendo essa nossa realidade. E essa nossa vontade de poder é o que nos leva a crescer. Esse nosso desejo, esse nosso impulso vital que torna a vida tão boa, tão excelente, deveria ser o que nós buscaríamos constantemente. Porque a vida que vale a pena ser vivida para o Nietzsche é essa. É uma vida para além do homem, é uma vida na qual ela é boa demais. Por quê? Porque eu estou gozando de algo, porque eu estou feliz com algo? Não, mas porque eu não tenho nenhuma amarra, porque eu não tenho nada que me impeça, porque não tem nada no mundo que me diga que eu não posso fazer, a não ser eu próprio. E eu próprio escolho de forma racional, plena, consciente, ser quem eu sou ser. Não jogo nos outros as responsabilidades pela minha escolha. Não jogo nos outros quem eu sou. E aí o Nietzsche vai ser um dos pensadores fundamentais para o desenvolvimento do existencialismo. E aí a gente vai ter ele o que ali dando as bases para o Sartre lá na frente pensar essa liberdade que nós seres humanos temos para gozar disso, mas com responsabilidade. Beleza, deu para entender esse pensamento do Nietzsche? Espero que você tenha entendido. Nietzsche cai aí na provinha do Enem para vocês. Então dá uma revisada lá naquele nosso material especial. Qualquer dúvida, posta aqui embaixo que a gente vai estar ajudando vocês. E acompanha aí nossa sequência de filósofos até o Enem. A gente está junto nessa, se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos nessa.